Salve, salve pessoal! Hoje a entrevista aqui no canal Cinema Sem Fim tá imperdível. Ninguém mais, ninguém menos do que Guel Arraes, diretor e roteirista de Grande Sertão, filme que já está nos cinemas brasileiros. É uma livre adaptação do clássico de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, e o roteiro Guel fez em parceria com Jorge Furtado. Além do Guel, eu vou conversar também com a Flávia Lacerda, que foi diretora de Segunda Unidade e também produtora artística do filme. E para você que quiser se aprofundar um pouco mais na análise dessa obra, que precisa ser vista no cinema, precisa ser vista na tela grande, naquela sala escura, no meio de gente que você não conhece, é importante que você veja esse filme no cinema. Eu vou deixar também aqui nos comentários o link de uma crítica que eu fiz sobre o filme para o jornal Folha de São Paulo. Então, assim que você terminar de assistir a entrevista, clica aqui, corre lá para a crítica que eu escrevi para a Folha e também, claro, vá ao cinema assistir a Grande Sertão. Se você está aqui pela primeira vez, não conhece ainda o canal, clica aqui no sininho para se inscrever. Você também pode ser membro, doar, fazer a sua contribuição mensal aqui para o canal, para que eu possa continuar entrevistando aí pessoas com relevância no cinema brasileiro. Roda a vinheta. É uma honra aqui para o canal ter vocês dois, né? Flávia com 20 anos de experiência no audiovisual. Guel já está chegando em 50, né, Guel? Eu estou chegando, por De aí. experiência no audiovisual. E, É. e eu queria entender, assim, vocês fizeram um planejamento de risco para adaptar Guimarães Rosa ou não? Assim, como é que foi a avaliação que vocês fizeram? Tipo, poxa, será que a gente precisa disso agora? É, é, fala aí, Flávio. Normalmente fez seguro de vida, seguro de vida artístico. Mas o primeiro grande risco foi você e o Jorge, né? Vocês que fizeram o grande passo, o passo mais arriscado, o mais Sim. problemático. Depois é Não, eu o eu Jorge diz que. ajudei. Fala, Flávio. Não, já chegou para mim muito mais adiantado. O Você Jorge tem que fala pegar no que começo. tem um amigo dele que fala isso mesmo. Ele fala, tem tarefas que tem batalhas que você ou morre ou volta ensanguentado, né? Não há meio termo. Então, Ou morre ou volta cheio de glórias, né? Uma coisa meio assim, ou né? morre ou volta cheio de glória, né? No caso, acho que foi um ato falho, porque eu já achava que era só. Não havia alternativa. O medo era tanto que não havia alternativa. Já se arrependeu de ter vindo pra cá, fugido? Eu vim mais só mesmo por conta da nossa amizade. Você para a ponta bem diante da parte de cima do gogó pra se cravar deslizado com bom apoio. Daí, é só se soltar que pelo peso, o fato se dá. Eu me peguei relutando contra o querer gostar de Diadurim. Por ponto de não ser possível dele gostar como queria, no honrado e no final. Então, você me perguntará, o que era aquilo? O poder da vida. Eu estava gostando dele, em dormência, sem mais perceber, no fofo de um costume. A ver que a gente não pode explicar essas coisas. De manhã cedo, você esbarra pra pensar que a noite já vem vindo? De manhã à noite, a afeição nossa era de uma cor e de uma peça. Era um delém que me tirava pra ele. O irremediável extenso da vida. Me inspirando até no Guimarães Rosa, né? Que dizia que o real não está no começo nem no fim, ele está na travessia. Eu queria entender como é que foi a travessia de vocês até começarem as filmagens, porque eu acho que muito além de uma adaptação, vocês fizeram uma transposição da obra dele, né? O filme ele é livremente inspirado no Grande Sertão Veredas, mas ao mesmo tempo ele também apresenta muita coisa nova. E como é que foi essa travessia de vocês até o primeiro dia da filmagem? Eu posso falar aqui porque são duas travessias mesmo. São uma travessia do roteiro, né? E aí o roteiro cria e aí a Flávia podia falar da direção, porque o roteiro ele é bem nítida essa questão, porque na travessia do roteiro é o seguinte: como
Primeiro, assim, como adaptar, ou como, independente, né? Como adaptar para o cinema Grande Sertão Veredas, né? Que é um monumento e tal, e tentar acrescentar alguma coisa a essa ideia, né? Tentar contribuir, ter alguma parceria com Guimarães, não só tirar tudo dele, não fazer uma ilustração do livro, né? O que a gente poderia acrescentar com uma visão não provavelmente uma visão contemporânea, mas que toda a história de época, que o Guimarães escreveu em 56, então e a história se passa no início do século, né, fim do século XIX, início do XX, então ele escreveu uma história de época, certo? Para 56. Mas toda a história de época, ela é vista de duas épocas, né? Ela é a época, ela fala da época em que ela estaria se passando e ela fala da época em que se está criando a história, né? Então, evidentemente que algumas questões contemporâneas do Guimarães, por exemplo, como a questão comportamental do Viobaldo ser apaixonado por um homem, é uma questão mais de 56 do que do início da questão. Então, assim, como nós, então, a partir de nossa época, termos alguma contribuição ao Grande Sertão Veredas, que não fosse uma ilustração. A ilustração seria fazer como se a história tivesse sido escrita em 56, igual que o Guimarães fez. Não, como é que a gente faz uma história Grande Sertão a partir do ano 2020, né? E aí, essa foi a primeira questão. Quando a gente se deu conta que a história do livro, a trama do livro, propriamente dita, cabia na questão da guerra urbana, que era uma preocupação do Jorge e minha muito grande, a gente tinha vontade de fazer um filme sobre a questão da violência urbana, da guerra urbana, que tivesse vários pontos de vista, enfim, que tivesse uma visão, que trouxesse algo de novo para o Favela Movie, né? É engraçado como Guimarães trouxe, como esse livro trouxe coisas que vinham ao encontro de nossas preocupações contemporâneas mesmo. Por exemplo, uma das questões que a gente achava que podia ser vista diferente no filme de favela, né, como se diz, no filme sobre guerra de bandidos e polícia de hoje, no Brasil, era ter também o ponto de vista dos bandidos, certo? Porque os filmes, né, os bandidos são só aqueles caras que estão lá, são só os vilões da história, né? Como fazer isso? Como fazer dos bandidos, que por definição são os vilões da história, não serem apenas os vilões da história, serem em parte os vilões da história, e serem em parte os heróis da história? Como fazer isso num momento, isso, no quente de agora, né? Porque Guimarães fez isso com os cangaceiros, né? Com os jagunços, os cangaceiros. Ele fez isso, ele mudou a literatura, a maneira como a literatura regional tratava esse assunto, certo? Do ponto de vista de quem fala, né? Do lugar de fala. Porque ele botou um bandido narrando essa história, né? Antigamente, essa história não era narrada por cangaceiro, os bandidos eram os vilões. Então, ele já mudou esse ponto de vista. E ele trouxe ainda mais uma outra maneira de tratar essa história, que não é de uma maneira sociológica, como era a mais próxima ao romance realista, regionalista, né, da tradição naturalista do século XIX e tal. Por que ele mudou? Porque primeiro, ele mudou também o ponto de vista teórico. Ele não trata do ponto de vista sociológico, ele trata do ponto de vista humano, filosófico, né, essa questão. E, mais ainda, ele trata numa forma antirrealista, digamos assim, numa forma épica, barroca, né? Então, assim, tudo isso nos servia, porque assim, é como se você pegasse assim, o Favela Movie, já tem um subgênero, ele já está estabelecido, ele pode contar muitas histórias, mas ele pode estar caindo numa certa fórmula, né? E toda vez que uma coisa cai numa, né? Porque essas séries, tem muitas séries, tem não sei o quê. Toda vez que um determinado gênero está caindo numa certa fórmula, é interessante você mudar os dados para que aquela realidade que ele retrata comece a ser vista de uma maneira diferente, de novo, né? Porque às vezes você termina já conhecendo os truques daquele negócio, e você já nem vê mais direito, e você não chama mais tanto atenção para aquela realidade e tal e tal. Então, como eu digo, Guimarães trouxe tudo para a gente.
E aí, quando você vê, a dramaturgia cabia perfeitamente. A gente já sabia que a gente não queria, nunca pensou em mudar a poética, né, a prosódia e tal. Então a gente vamos fazer. E aí é que eu digo, isso foi a aventura da travessia do roteiro, né? E aí a gente, a partir daí, foi trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí agora é que com o Flávio eu começava muito a nossa discussão em função de como é que agora a gente faz isso caber na direção, como é que a gente vai dirigir isso, como é que a gente vai dizer essas falas dentro de um contexto realista, que contexto a gente vai criar, né? Que cenário, que contexto a gente vai criar para que isso pareça coerente, enfim, que a gente crie um universo coerente. Qual é o universo de direção que a gente tem que criar para caber isso aí? Aí é outra travessia que é a da direção. A Flávia também podia falar um pouco. Achar também quais são os instrumentos que vão tocar nessa orquestra, né? Quem é essa equipe? Primeiro, quem é esse elenco que sei lá, tinha duas escalações muito óbvias, que era Caio e Luísa, mas só tinha essas duas. Todo o resto foi uma batalha, um pensamento muito específico, tanto para todos os protagonistas, assim. Eu lembro de listas e listas e listas de pensamentos, assim, de como escalar o resto dessa trupe, né? Assim, e são escolhas muito precisas, além de todo o elenco de apoio, e você criar quem são os talentos criativos que podem compor e fazer com que tudo entre numa sintonia, o figurino, a caracterização, o cenário, as possibilidades de realização, o tamanho de uma produção no meio da pandemia, como é que a gente vai equacionar todos esses fatores para que você assista o espetáculo sem que nada pareça fora do lugar, né? Que você compre aquela história, né? Você E entre até naquele na universo. escalação, né, Flávia? A Luísa, as pessoas acham que porque ela fazia a peça da Bia, ela era uma escalação óbvia. A Luísa não é uma escalação óbvia para Diadorim, na verdade, né? O Caio, sim, o cara. Não, A não, Luísa, não. ninguém imagina aquela atriz, né? Ela não tem propriamente o físico de rolo de um Diadorim, né? Exatamente. Sempre que a gente começa a ter amor a alguém, o amor pega e cresce, é que de algum jeito a gente quer que isso seja. E vai na ideia querendo e ajudando. Coração mistura amores. Tudo cabe. Mas existe também amor, que é um destino dado, dispensa de querer, inteiriço, fatal. Qualquer amor é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Riobaldo, homem com homem, de mão dada. Só se a valentia deles for enorme. A flor do amor tem muitos nomes. Escolher pra quê? O Grande Sertão Veredas faz parte do cânone, né, da literatura brasileira, inegavelmente, né? O Guimarães, mineiro, vocês dois, pernambucanos. E a gente tem ali no elenco coisas interessantes. A gente tem a Mariana, que é de Brasília, a Luellen, que é de Duque de Caxias. De certa maneira, vocês tiveram uma preocupação de fugir daquele estereótipo do eixo Rio-São Paulo, que é uma coisa que marca muito o cinema brasileiro. Porque quando eu assisti ao filme, eu comentei com a minha esposa, eu falei, cara, a gente não percebe sotaques aqui, né? É uma obra que, para mim, assim, numa sala de cinema, me fez ser uma obra brasileira, assim, na sua amplitude, né? Não me pareceu ser um filme de algum lugar, né? Isso passava pela cabeça de vocês também? Ainda tem uma coisa um pouquinho mais ambiciosa, até na concepção da arte, que era falar da periferia mundial, né, Guel? Lembra disso? Sim, Como é que a é, gente vai compor essa periferia? Como é que a gente vai falar da favela? é uma escalação tão fina, tão diferente, tão complicada, porque na verdade, você precisava de atores. É como assim, a gente falava assim, bom, tem que ser grandes atores, né? Porque como é que fala esse texto? Então tem que ser grandes atores e tentar. Aí, claro que a gente tem mais ou menos uma justificativa para cada um que se adeque, que a gente achava que se adequava mais àquele caráter, né? Foi mais em função do caráter de cada personagem porque é tão difícil encontrar atores que tenham a idade, que se adeque, tem um tipo de interpretação que se adeque ao. Por exemplo, o Caio. O Caio, ele além de ele ter feito o coisa da Bia, e não é à toa que a Bia escolheu ele, né?
ele tem uma levada do homem comum, né? Ele tem ele traz, ele tem uma calma, uma placidez, né? O Rodrigo, ele tem uma coisa do chefe, né? Até pelo que ele carrega de personagens que ele fez, que o público termina projetando nele. Então, quem seria o chefe desses grandes atores? Sem ser um ator muito legal, bom, grande ator, mas que tivesse essa estampa, né? Não é só porque ele é bonito, né? Até, inclusive, ele é enfeiado no filme, né? Mas é porque ele carrega uma autoridade, é mais velho que os outros, né? A Inhorinhá, quem seria essa menina que é o poder da vida, né? Que é a gente conhecia a Luelle, a gente admirava ela, essa menina solar, né? Assim, ela pode fazer qualquer coisa, tá? Mas eu digo assim, ela. Então, tudo isso, é adequar um pouco aos caráteres. E você e ser grandes atores para poder dizer esse texto de uma maneira é como quem fala Shakespeare, ele falou quem fala Shakespeare aí, né? Seria a chamada, né? Quem já fez Shakespeare aí. Então assim foi terminando compondo dessa maneira, né? Não, e o Luiz Miranda também da Bahia, né? Eu esqueci de citar, Luiz, né? Luiz. Esses atores do Brasil todo, É, né? É, e o Luiz tem isso, né? O Luiz tem isso como característica de ator, fora ele ser baiano, ele tem eu acho que ele tem uma característica, o Luiz, ele tem um potencial não, ele é um ator trágico também, você vê que ele faz a tragédia, mas ele vem da comédia. E o Zé Bebelo é o único personagem que eu vejo lá dos principais de Guimarães que tem algum humor, né? A empatia dele vem de ser um cara mais animado, mais simpático, mais elétrico, né? O Guimarães descreve ele sempre como ele está sempre em movimento, sempre elétrico, né? Luiz é dançarino, Luiz é agitado, como ator mesmo, né? Nem como pessoa também mas ele nem precisava ser como ator, mas ele tem essa característica, né? Então ele traz um pouco da comédia, só que aí ele vai para um lugar surpreendente, teria que ir nesse lugar trágico, épico, né? Que é o lado que ele revela mais no filme, mas ele precisava dessa base, essa empatia que ele cria, né? Num lugar onde todo mundo é sério, né? Onde toda a ação é séria, ele traz um pouco de comédia, né? Então isso foi quase afunilando para essas escolhas. Se já viu guerra, sabe! E se não sabe, como é que vai saber? Polícia que vende arma pra bandido matar seus amigos, é pior que bandido. Bandido é bandido, polícia é polícia! Por que agora são as mães que enterram os seus filhos e não o inverso como deveria ser? Você já viu guerra? Demais é que se está muito no meio de nada. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e na sessão que eu vi, o Grande Sertão, o Eduardo Sterblich estava lá do meu lado, né? Eu quase fui falar com Foi. ele, porque para mim o Eduardo ele é muito subaproveitado pelo cinema brasileiro, pelo audiovisual do Brasil, né? As pessoas acho que usam muito ele naquele estereótipo do comediante, do stand-up, e vocês usaram, eu acho que também é mérito da Flávia, né, como produtora artística do filme, o Eduardo remetendo aos primeiros papéis dele ali, o Fred Mercury prateado lá, aquelas brincadeiras com o corpo que ele fazia na televisão. E isso, Exato. para mim, no filme é muito evidente, porque ele está atuando ali também com o corpo, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa composição também, né? Como que vocês pensaram? Porque, pô, a gente precisa voltar a ocupar o cinema, né? O Grande Sertão é um filme que é para ser visto na tela grande, na sala escura, com gente do teu lado que você não conhece, né? E como que atrai essa geração que está acostumada a ver filme no sofá de casa? Fala aí, Fábio Esteves. A Flávia trabalhou muito com o Luiz no filme. Mas foi Foi, interessante, não. porque foi o contrário, Pedro. Foi o Guel que me convenceu do establishment, trazendo inclusive uma participação dele que ele fez no filme do Chacrinha, que foi o que acendeu os olhos assim na capacidade de composição dele, né? Eu sempre acredito, trabalhando com um ator, que o caminho do comediante para um ator dramático é mais fácil do que o contrário. E foi muito interessante. E ele é muito curioso trabalhar com o Establish, porque ele é incansável, ele mergulha de um jeito, ele é como a gente, completamente obsessivo, e chega a dar um nervoso, porque você não sabe quando é que o personagem vai vir, quando é que vai chegar, quando é que a leitura está pronta, e de repente ele encanta. E o Diabo, até
por ser o diabo, ele apareceu para a gente nos 45 do segundo tempo, de verdade, até na caracterização, assim. Que ele foi uma batalha até o último minuto, né, Guel? Assim, até ele Foi. se personificar para a gente com aquele figurino que é quase minimalista, né? Que normalmente os figurinos do Cal tendem a ser mais barrocos, aquela caracterização que era desprovida de coisa sem cabelo e com aquelas verrugas que pareciam chifres, foi complexo. Foi o personagem mais difícil da gente achar. Foi mesmo. E é um diabo, como você falou, que em vez de chifre ele tem verruga, né? Foi engraçado porque eu lembro que ele mandou pra gente um áudio, falou, acho que eu encontrei a voz, lá há muito tempo, logo no início. Eu encontrei a voz dele, vai ser uma voz meio assim, a gente falou, legal, bacana, mas não saía, não avançava. E era bacana, e para a gente parecia tudo meio lento, então ia dando uma agonia, assim. Muito, muito doido, muito interessante. E aí, depois a gente trabalhou com ele em outro filme, também com outro papel, com outra coisa, uma comédia, e é muito a obsessão igual, sabe? De ir atrás do personagem da mesma forma. Em 1693, no sertão das Minas Gerais, os portugueses descobriram ouro de padrão superior, em quantidades demais. A circulação de ouro em pó foi proibida. A entrada das minas passou a ter patrulhas em armas, troco de conversa de vigiação. Veio autoridade, delegado em praças, modo melhor acompanhar o comércio e a produção. Os garimpeiros também montavam seu exército, fincavam seu território, comerciavam a revelia do governo. Até que garimpeiros e polícia fizeram um acordo duradouro. O governo ficava com 1/5 do ouro. Mas 1/5 de quanto? Quem ia saber quanto de ouro era achado? Então o governo, mal agarrado na ganância, aumentou o imposto. Calma, parceiro. E alguns, às voltas de revolta, se embrasaram. Pegar esse verme. Vieram os desmandos, o roubo, o desrespeito e o desgosto. Manda! Vocês querem virar carne moída? Uma coisa que sempre eu sempre tive essa curiosidade em te perguntar. Eu falei, pô, o dia que eu for entrevistar o Guel, eu vou fazer essa pergunta e calhou de ser sobre o Grande Sertão. Não sei se a Flávia vai concordar com esse meu olhar, mas é o seguinte: você estudou na França, aliás, você estudou, não, você participou, né, daquele Instituto do Jean Rouch, né? Sim. E você, de certa maneira, trabalhou ali com aquele que é considerado o grande mestre aí do cinema direto. E você nunca, na tua carreira, me corrija se eu estiver errado, você efetivamente ali fez um cinema direto. E você tem o tempo inteiro, você falou agora nessa entrevista, tem falado em outras, né, que o Grande Sertão é um filme antirrealista. Será que Sim. agora, né, você está usando aquele seu conhecimento lá do Jean Rouch pela primeira vez ou não? Você já tinha parado para pensar nisso? Não, eu acho que eu fiquei com porque eu tive, eu diria a você que eu fiquei meio esquizofrênico nessa questão, mas eu fui mais pro lado barroco, o Grande Sertão, então assim, a maioria das coisas que eu fiz são farsa, né? As comédias são farsescas, tudo. Mas assim, digamos que eu tive duas encruzilhadas que parecem que era assim, eu era muito admirador do Deus e o Diabo, foi um filme que me impactou muito e eu achava que tinha coisa do Brasil e tal, que seria assim a vontade de retratar aquela vontade do cinema, né? Aquele desejo que tinha o cinema novo de ter um cinema que fosse amplo, que retratasse, fosse um retrato do Brasil, né? Todo filme na época tinha a obrigação de ser um retrato do Brasil, né? Qualquer que fosse. E tinha uma outra tentação que era da Nouvelle Vague, do Godard e tal, que era a questão comportamental, que era o contrário, né? Ia para o outro lado, era como fazer um cinema quase invisível, né? Como era a Nouvelle Vague e tal. O Rush ficou ali no meio, mais próximo à Nouvelle Vague, né? E tal, e tal. Onde é que eu vim usar o negócio do Rush mais? Na TV. Com a Regina Casé e o Hermano, assim, quando todos os programas, Programa Legal, Brasil Legal,
Esses programas foram a minha escola do cinema direto, serviram muito nesse negócio. Inclusive dentro da experiência do Rush, porque o Rush muitas vezes ele misturava, né, ficção com realidade, né, e tal, e nesses programas eu experimentei isso também, mas virou um anexo, assim, da minha coisa, sendo que o meu eixo principal virou mais, assim, o Grande Sertão, assim, o alto, né, que é tudo grande, não sei o quê, o Grande Sertão, Lisboa, tudo, e mesmo coisas de televisão é tudo. Quando eu ia fazer comédia da vida privada, eu tinha uma dificuldade enorme de fazer aquele negócio todo pequenininho, assim, tanto que era um falso pequenininho, né, porque os atores são todos, era Nanda, Torres, Manini, tudo gente que fala alto. Agora, o que que é mais difícil, né? Já que a gente falou do Jean Rouch, né? Você citou o Godard, mas você já trabalhou com o Godard, né? O Godard, como eu digo, eu carreguei as caixas de câmera dele. Eu não cheguei a trabalhar propriamente. Nem o Jean Russo eu trabalhei. Ele chegou, eu cheguei a ter aula com ele, eu trabalhava no departamento dele. Com ele diretamente, eu limpava os filmes, às vezes mixava, projetava e tal. Mas eu trabalhei naquele espírito, sim, porque todo mundo chegava para lá, eu era meio um estagiário, depois fui contratado meio como estagiário para atender, editar, não sei o quê. Então, eu trabalhei com aquele tipo de cinema bastante. Durante 7 anos foi meu aprendizado. Mas com o Russo, propriamente, só como mestre, assim, ouvindo, vendo, acompanhando os filmes dele, às vezes conversando, né? Não, sensacional. E Flávia, você também, assim como o Guel, você tem uma experiência longa em TV, né? Não, E a Flávia, agora. ela fez a mesma coisa na França, sabe? Pois é, De então, antropologia, de cinema. você também, assim como o Guel, estudou na França, né? Você começa na televisão. E agora, além do Grande Sertão, no fim do ano, vocês dois ainda lançam junto o Alto da Compadecida 2, né? Como é que tem sido para você, Flávio, esse desafio também de contar essas histórias na tela grande? Eu insisto nessa pergunta para os diretores e para as diretoras, os produtores, produtoras em geral, porque para mim é uma coisa muito importante, né? Como que a gente vai resgatar o público no cinema, né? E eu, de novo, quando eu vi o Grande Sertão, eu falei, cara, isso é um filme para ver no cinema, não dá para ver esse filme em casa, não dá. Sei que depois o filme vai chegar no streaming, não tem como fugir disso, mas as pessoas têm que ver no cinema. E como que é para você esse desafio, já que você também está no meio do fio, né? Você faz tanto TV quanto cinema. Eu perguntei, é o desafio de sempre, na verdade, eu não consigo separar muito, sabe, Pedro? Eu acho que o trabalho do audiovisual e se comunicar com as pessoas é o grande barato do que a gente faz. Como fazer, o desafio maior é como fazer uma história que a gente acha relevante contar, porque eu acho que a base do nosso trabalho, por isso que eu sempre admirei o trabalho do Guel, porque não é só fazer uma história, é por que essa história, por que que a gente quer falar desse assunto. Eu acho que isso está sempre presente em tudo que Guel faz, seja na comédia da vida privada, por que é que você vai discutir aquilo, seja nos programas da Regina, ou seja nesse filme, que para mim é um presente para o público, de uma certa forma, né? Como é que a gente faz que isso torne-se palatável? Como é que a gente faz que isso tenha uma identificação e que as pessoas queiram assistir, que se sintam contempladas com aquilo? Eu não sei, Gal, quando você estava falando do Jean Rouch, que sua experiência de documentário, mesmo que você tenha fugido e descolado dessa necessidade de fazer um cinema realista, não deixa de ser no real sua inspiração. Aí lembrei da experiência lá no Alemão. Você não quer falar um pouco da reação das pessoas para como a cena foi encenada É, cinematograficamente, mas completamente inspirada num fato real, né? é verdade. O Grande Sertão, ele é muito. Nesse sentido, tem razão, porque a gente trabalhou muito próximo ao real. Não é que a gente fugiu do real, a gente quis dar uma outra iluminação, né? Um outro ponto de vista, mas porque o que acontece ali é extremamente real e extremamente tocante, né? Quando a gente fez a primeira sessão, sessão pública, né? Aquela outra lá foi uma cabine, né? Que a gente chama cabine, né? A gente fez num cinema do Alemão de 90 lugares, no Complexo do Alemão. Agora, né? Há 2 semanas atrás. Quando começou a coisa, vamos fazer lá como um balão de ensaio, porque a gente está falando daquilo, né? A gente está falando daquela realidade, né? A gente, nesse cinema, para você ter uma ideia, a gente da porta, você chega na porta do cinema, o cinema é muito bom, bem aparelhado e tudo. Na porta do cinema você vê ali uma boca, um cara, uns meninos conversando com um fuzil assim, no outro, né? Ou seja, a realidade, o documental estava ali na frente, literalmente, da porta para fora do cinema. E nós estávamos tratando daquele assunto mesmo, né? De um jeito, da maneira como
E a gente teve a impressão que tinha que teve uma grande ligação, sabe? Que, assim, que a poesia não afastava, ela aproximava, sabe? Aproximava em vários sentidos, porque você passa, por exemplo, então, realmente, isso que a Flávia fala é verdade, assim, é uma espécie de dialética entre o tratamento e a vida real. Então, é como se a poesia fizesse ele olhar aquilo olhar de novo, né? Não como uma coisa que acontece na vida dele, mas não exatamente como acontece, como uma síntese, como um arquétipo daquilo, é uma guerra arquetípica que está acontecendo de heróis contra bandidos que são às vezes que viram heróis que viram bandidos do outro lado, com o tamanho que aquilo, o tamanho artístico, o tamanho sublinhado que aquilo tem, né? A morte de uma criança por bala perdida já volta a ser de novo pela primeira vez a morte, porque aquela mãe, aquela corrida, aquela coisa não é uma a tentativa de ver como é a vida real, é uma tentativa de ampliar artisticamente aquela tragédia que é talvez a maior tragédia na vida de uma pessoa. A corrida, aquela corrida, nós nos inspiramos numa corrida real, né, Flávia, de uma mãe desesperada, e aí ela foi ensaiada, assim, né? A gente com uma bailarina, com a coreógrafa, né? Assim, a coreógrafa onde está o pé, a corrida da Mariana. Eu me lembro que a gente fez no ensaio, depois a Flávia gravou com um celular numa rua, só aquela corrida para ter aquilo ter uma espetacularidade, aquilo fazer jus ao tamanho daquela tragédia. A fala que ela diz depois, né, assim, por que é que hoje são as mães que enterram seus filhos, não o inverso, como devia ser, fala de uma tragédia grega, se não me engano, é Letra, uma delas. Então, assim, e tudo isso é muito real, porque, né, então essa dialética entre o real e o coisa, o John Rush ele fazia, de certa forma, um embate, assim, porque ele chegou a um ponto que ele passou a reencenar o real, né? Com as pessoas que, como é a sua vida? Então vamos fazer de novo, faz aqui, aí comentava sem esconder, a gente vai à praia, então vamos fazer, você entra no carro, vai à praia, comenta aí, o cara comentava, e aquilo você não já sabe mais o que é real, o que não é, né? Tá vendo? Eu sabia que tinha um dedinho do Jean Rush no Grande Sertão, não viu, Flávio? Ele negou no começo, mas depois agora ele deu o braço a torcer, né? Quando matam uma criança, todo mundo é culpado. Quando matam uma criança, até Deus está errado. O diabo não existe real. O que existe é o homem humano. Tem uma frase do livro e que tá lá e é muito bonito, né? Porque é o Caio ali, naquele momento, digamos, até mais documental, né? Sem dar spoiler para quem não viu, que ele tá ali de frente para a câmera, né? Que ele pergunta, né? O senhor sabe o que é silêncio, né? É a gente mesmo demais, né? E eu queria saber se vocês, o que vocês acham disso, né? Se vocês concordam com essa frase, porque a gente hoje vive o extremo oposto disso, né? A gente vive essa época em que todo mundo fala muito alto, todo mundo grita, todo mundo berra nas redes sociais, no Congresso, no Senado, e quem faz silêncio hoje, né? Não sei, né? É a grande introspecção interior, né? Eu estou numa filosofia oriental, né? Isso, assim, todo o universo está dentro de si, né? É para É dentro. lindo porque a Flávia ela sonorizou o filme, né? Ela fez a parte, fez toda a mixagem, e nessa hora né, sai o som, né? É um negócio no cinema, isso é inacreditável esse efeito. Porque o seu. Bum, não escutava. E ele tá numa cena extremamente barulhenta, que ele tá fazendo. Tá chovendo, tem trovoada, ele tá fazendo pacto com o diabo, e aí ele diz: o senhor sabe que o silêncio. Né, ele fala assim: nada, o diabo não respondeu, o silêncio só. Aí, vum, vai para o diabo, o Reobaldo Velho, e eles tiraram, a Flávia tirou todo o pólen, né, todo o som da cena,
Fica só o som ambiente e o cinema fica em silêncio, que ele não, há horas que não está em silêncio, né? Que ele tem um impacto. Isso assim de uma, né? Assim, é muito. Eu fico tão é um efeito de som que para mim foi incrível. Eu fico toda vez que eu ouço eu fico impactado. E no cinema ele é muito forte, porque o cinema é muito. Hoje em dia as caixas são potentíssimas. De repente você dá um silêncio que dá uma, né? Você passa, é muito muito lindo isso, muito lindo. A vida é assim, esquenta, esfria. Aperta, depois afrouxa. O que ela quer da gente é coragem. A vida é muito discordada. O que temos é de caprichar em viver. A vida não tem segredo, não. É comer, beber, apreciar a mulher e o fim final. Viver, não é? É muito